No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como criar uma API utilizando Java e Quarkus e proteger as rotas da nossa API utilizando o Keycloak, que é um provedor de autenticidade extremamente famoso e utilizado nas grandes empresas aqui no país e no mundo. Bora lá? O primeiro passo, então, vai ser acessar a documentação do Quarkus em quarkus.io, onde nós vamos criar esse projeto. Então eu vou clicar aqui em Start Coding. Aqui vai ser muito semelhante para quem já tem familiaridade com o Spring, por exemplo, ao Starter. A gente vai gerar o nosso projeto inicial. Então eu vou informar aqui o grupo, o artefato, que é o nome do nosso projeto, vou chamar de vídeo. E como dependência, nós vamos adicionar apenas duas dependências. Nós vamos adicionar a dependência REST, do Quarkus REST, porque a gente vai estar desenvolvendo endpoints. E nós vamos adicionar a dependência OIDC, OpenID Connect, que vai servir justamente para a gente configurar a nossa aplicação para utilizar o Quarkus como provedor de autenticação. Então vou marcar aqui e posso criar em Generate Application. Vocês gerem também, extraiam e abram esse projeto que vai ser gerado dentro da IDE. Só clicar aqui em Download Zip ou já colocar direto em um repositório no GitHub. Eu vou baixar como zip e vou abrir na IDE. Beleza, o projeto já está aberto, já está baixando aqui as dependências. Nós podemos deixar o nosso projeto de lado um pouquinho e fazer a configuração do Keycloak. Então vou voltar aqui no meu navegador, eu já estou com uma página do Keycloak aberta, na parte de iniciar com o Docker, e aqui já tem um comando para a gente subir uma versão de desenvolvimento. O que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte: nós vamos subir essa versão, esse container Docker, que é um requisito, então vocês já precisam ter instalado na máquina de vocês o Docker para estar executando, mas esse é um container específico para desenvolvimento, o que quer dizer que ele tem algumas situações de segurança que podem não ser o mais ideal para um ambiente produtivo. Então as configurações de produção, elas devem ser muito mais aprimoradas do que aquilo que a gente vai fazer hoje no vídeo. O que nós vamos focar é de fato nessa ponte entre a comunicação das nossas APIs com Quarkus e o Keycloak. Então eu vou copiar esse comando aqui e vou voltar na IDE, poderia ser num terminal qualquer, só para a gente conseguir subir esse container. Então eu vou colar aquele comando. Opa, esqueci de startar o Docker aqui na minha máquina. É muito importante a gente ter então o Docker executando. Beleza? Docker iniciado, agora sim eu posso limpar aqui e subir o container. Caso seja a primeira vez que você está utilizando essa imagem, pode ser que demore um pouquinho mais, porque ele vai fazer o download da imagem. O meu aqui eu acredito que vai ser um pouquinho mais rápido. Beleza? O meu container acabou de subir, ele está executando na porta 8080, que é a porta padrão. Poderia ser alterado. Então aqui no meu navegador, eu vou abrir localhost 8080, que já vai me levar diretamente para o Keycloak, que é aquele container que está rodando lá no Docker. Aqui no Keycloak nós vamos precisar configurar o nosso realm, que é o nosso contexto, e dentro dele a aplicação que vai se conectar e também o usuário. Então, por padrão, a gente vai logar aqui com o usuário admin, que é o que está especificado lá no container de dev. Aqui ele vai dar um alerta que a gente está como dev, como admin, não tem problema. A gente vai aqui em Manage Helms e a gente vai criar um novo Helm. Basta a gente informar o nome. Então vou colocar aqui como vídeo mesmo e deixa ele como ativo. Criei o Realm. Opa, troquei para o Realm errado. Então a gente vai ir para o Helm de vídeo. Então vai estar aqui como Current Helm. Dentro desse Helm nós precisamos criar um cliente. Então a gente vai aqui em Clients, Create Client. Ele vai ser do tipo OpenID Connect. Lembram quando a gente criou o nosso projeto do Quarkus, que a gente adicionou a dependência OpenID Connect? Então aqui ele tem que ser desse mesmo tipo. O Client ID geralmente é o nome da aplicação, então eu vou chamar aqui de backend. Poderia ser qualquer outra informação. O name e as outras informações elas são opcionais, não precisamos informar. Depois, nós precisamos marcar o Client Authentication, porque a gente vai estar realizando a autenticação de clientes, e a gente precisa fazer esse Direct Access Grant, para a gente conseguir autenticar via HTTP para obter o token JWT. Então, vou marcar essas duas opções. Na última opção, não precisamos preencher nada, porque a gente não vai ter um cliente front-end. A gente vai estar construindo somente a API. Caso você tenha um front-end, é aqui onde configura as URLs de retorno. Então você vai fazer o login no Keycloak, ele precisa redirecionar para algum outro local, de volta para o front-end. Então é aqui onde seria informada essas URLs de redirecionamento. Beleza. Com o nosso Helm e o nosso cliente já configurado, a gente pode já preparar um usuário também para nós fazermos de testes. Então, antes de mais nada, eu vou aqui em Helm Roles, que eu vou criar uma nova role para vincular os nossos usuários. Então, eu vou criar uma role aqui que eu vou chamar ela de user.
Essa role é como se fosse o papel. A gente poderia ter o papel de administrador, papel de operador, administrativo, enfim. Vou criar aqui um user, que vai ser mais genérico, mas no dia a dia e nos usos mais reais, essas roles seriam os papéis dos usuários. Vou clicar aqui em Save. Depois a gente pode vir aqui na guia de User, onde a gente vai criar, de fato, um novo usuário. A gente não precisa ter nenhuma ação requerida pós-cadastro. Eu posso colocar aqui o nome, e aqui vai ser importante que o usuário ele já tenha o cadastro completo, caso contrário a gente não consegue autenticar ele. Então por isso eu vou precisar preencher o e-mail, o nome e o sobrenome, além do username. O username vai ser a informação que nós vamos utilizar para fazer o login. Vou dar aqui um create, o meu usuário ele já foi criado, porém ele ainda não tem senha. Normalmente, é claro, quando o usuário fizesse o cadastro via formulário, ele já faria o cadastro com a senha, é porque nós fizemos via administração. Então a gente vai vir aqui em Credentials, Set Password, e eu vou adicionar o meu password. E eu vou desmarcar que ela é temporária, ela já vai ser a senha definitiva. Vou dar um save. E por fim, eu vou só adicionar esse meu usuário naquela role que nós criamos. Então eu vou vir aqui em Role Mapping, Assign Role, Helm, e vinculo essa minha role de user. Isso porque lá na API, quando a gente for mapear os nossos endpoints, nós vamos dizer que o usuário que tem essa role específica vai ter permissão. Então, pronto. Todas as configurações envolvendo o keycloak nós já realizamos. A gente pode voltar para o nosso projeto do Quarkus. Então, eu vou minimizar aqui o terminal por enquanto. Aqui, nas nossas APIs, a configuração ela é muito tranquila. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu application.properties, e basicamente, primeiramente, eu vou mudar a porta com que a minha API vai executar, porque por padrão ela também é 8080. Então eu vou mudar aqui quarkus.http.port, eu vou botar para executar na porta 8081. Você pode colocar qualquer outra porta. E na sequência nós precisamos adicionar as configurações do OIDC. Vou até deixar um comentário aqui. OIDC, que vai ser quarkus.oidc.authserver.url. E aqui nós vamos adicionar a URL completa até o nosso realm. Se você ficar na dúvida, a gente poderia copiar daqui, ó. Então, aliás... Opa, troquei para o realm errado. Ah, essa URL, perdão, essa URL não é válida, mas a gente pode já copiar aqui o localhost /realms /vídeo, que foi o nome que eu informei. Caso o seu seja outro, você pode colocar o nome correto aqui. Na sequência, a gente tem que dizer qual cliente a nossa aplicação está vinculada. Então vai ser quarkus.oidc.clientID. Esse client ID é o mesmo que a gente configurou lá no nosso Helm. Então se eu for aqui em Clients, eu tenho aqui, ó, o meu client ID é o backend. Eu vou copiar e vou colocar aqui. E na sequência, a gente precisa dizer a chave de autenticação do nosso serviço, a secret dele. Então vai ser essa propriedade aqui mesmo, Quarkus OIDC Credentials Secret. Onde que nós pegamos essa secret? Aqui dentro do client, lá no keycloak, em Credentials, a gente tem aqui Client Secret. Eu posso só copiar. Essa informação aqui, só evidenciando, ela não deve ser exposta. O ideal é que esteja configurado em variável de ambiente, em algum provedor de key vault. Aqui a gente está fazendo assim, só em desenvolvimento e no ambiente didático. E por fim, nós precisamos adicionar qual é o grant type da nossa aplicação. Então a gente vai adicionar aqui quarkus.oidc.grant.type. E a gente vai adicionar aqui como refresh, que vai ser o tipo de token que a nossa aplicação vai estar funcionando. Então beleza, já temos todas as configurações necessárias para a execução da nossa aplicação feitas. A gente pode fazer os nossos endpoints. Então aqui eu vou excluir esse resource que vem por padrão. E para exemplo, nós vamos desenvolver dois resources, um público e um autenticado, para nós conseguirmos validar isso bem certinho. Então eu vou criar aqui um resource. Vou começar pelo público. Ele vai responder no path /API /público. E vai ter somente um endpoint do tipo GET, poderia ser qualquer coisa. Pode ser isso aqui mesmo, não tem problema. Então, o endpoint público só para a gente validar. Esse daqui ele não está com nenhum tipo de autenticação. Vou criar mais um resource, que eu vou chamar ele de privado resource. Resource vão ter os nossos endpoints protegidos. Então a gente vai adicionar aqui também o path /API /privado. Porém aqui eu só quero usuários autenticados. Então eu vou adicionar a anotação authenticated, que vem do Quarkus Security Authenticated. E os nossos endpoints. Então eu vou ter o endpoint get, mesma coisa, hello. Porém no endpoint eu tenho que especificar qual a role que o meu usuário deve ter para funcionar. Então eu vou adicionar aqui roles allowed, também vindo, aliás, agora vem do Jakarta Annotation Security. E aqui eu passo uma string
contendo a role vinculada ao meu usuário, que garante a permissão dele para esse recurso. Então, a gente configurou a role user. Aqui poderia ser outro valor ou outros valores. Poderia ser passado um array de roles que os usuários devem possuir. E está pronto. Nós podemos subir a nossa aplicação e já validar. Então, vou abrir mais um terminal. Vou limpar. E para subir a aplicação, mvn quarkus dev. Beleza? A aplicação já está executando. A gente pode testar. Eu vou testar via Postman. Então vamos lá, eu já deixei mais ou menos preparado aqui as requisições no Postman, mas a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Eu preciso mudar aqui o meu Client ID e eu preciso mudar a minha Client Secret. Deixa eu copiar aqui a Client Secret. Essa requisição que eu estou fazendo aqui é uma requisição diretamente... Opa, preciso mudar aqui em cima também. É uma requisição diretamente lá para o Keycloak para eu obter o login. É como se eu estivesse fazendo o login mesmo. Então eu faço um post na URL específica lá do Keycloak, aqui dentro do meu Realm, em Protocol, OpenID Connect /token. Ele é um post com form URL encoded e eu tenho que passar algumas informações. O username, o password, qual o grant type que eu estou passando, qual é a forma de autenticação, o client ID, que eu estou me autenticando, e o client secret, também relacionado ao que eu estou me autenticando. Vou fazer um send. Opa, perdão, não é exemplo, aqui é vídeo. Agora sim. 200 e me gerou um Access Token. Eu vou copiar esse Access Token aqui. E agora a gente vai testar as nossas URLs. Começando pela URL pública. Então, localhost, aqui a porta está errada, é 8081/API/público. Vou fazer um get. Me retornou aqui, hello phone, que foi o código que nós especificamos. Vou fazer a mesma coisa aqui com o privado. Só vou arrumar a página, a URL, aliás. Se eu fizer, vocês vão ver que eu vou receber um 401 unauthorized, porque eu especifiquei que os endpoints desse resource o usuário deve estar autenticado, e em cada endpoint eu especifiquei qual a role que o usuário deve ter. Então a gente já tem o token, eu vou adicionar aqui um header, então um header authorization, e eu vou passar o token. Esse token é do tipo beater, então vou adicionar aqui beater, e colo o token que a gente gerou lá do Keycloak. A partir de agora, se eu executar, eu já tenho 200 OK e o resultado sendo retornado com sucesso. Viram como é extremamente simples nós protegermos as nossas rotas de API utilizando o Quarkus e o Keycloak. O Keycloak ele é um provedor de autenticação extremamente poderoso, além de login com usuário e senha. Ele tem toda a questão de recuperação de senha, de OTP, até mesmo logins sociais com Google, Facebook e entre outras alternativas. Ele é extremamente poderoso e muito utilizado pelas grandes empresas aqui do país e também do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deem as suas opiniões aqui no comentário. Até o próximo e tchau!